Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, irmãs, amigos e amigas aqui que são inscritos no canal e todos aqueles que veem meus vídeos, né? Porque meus vídeos já estão com uma visualização que já ultrapassa 30 mil visualizações, para a glória e a honra do nome do Senhor. Bom seria se todos que tivessem visto, né, tivessem se inscrito, que estaríamos bem mais longe aí. A palavra de Deus, por meio deste servo que vos fala, ela estaria sendo propagada com mais divulgação aí no YouTube. Mas tudo tem o seu tempo, né? E nós sabemos que Deus faz todas as coisas para o nosso bem. Então, a Deus toda honra e glória pela tua vida e pela tua família. Que Deus te abençoe. Queridos, eu quero ler aqui um texto para uma meditação assim muito rápida, né? E para também abrir o meu coração diante de Deus e diante de vocês aquilo que eu vou falar, né? Paulo, escrevendo a sua epístola aos Gálatas, ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 19, ele diz aqui: porque as obras da carne, e essa palavra carne vem do grego sarx. Toda vez que usa essa palavra carne, é uma palavra que o apóstolo Paulo usa ela com muita propriedade teológica, a fim de que mostre para nós uma tendência que todo ser humano tem de querer pecar, de querer errar, de querer fazer coisas moralmente aos olhos de Deus reprováveis. Então ele usa essa palavra carne, e aqui ele está retratando as obras que esta tendência maligna que há em nós, é como se fosse assim, uma doença que está em nós, que ela não tem assim uma cura definitiva, só vai ter uma cura definitiva em um determinado tempo, não é? No caso nosso, todos nós, por mais que busquemos a santificação, que é que nós temos que fazer mesmo, porque a santificação é o antídoto de Deus, a fim de que nós evitemos cometer os erros que as obras da carne tendem a querer que nós cometamos. Então, temos todo dia buscar a presença de Deus, orar, jejuar, né? Buscar a face do Senhor em oração e santificar a nossa vida e pedir sempre a Deus a sua graça, o seu fortalecimento espiritual, a fim de que nós não incorramos naquilo que está registrado nesses textos, nesses versículos do texto de Atos Gálatas 5 e versículo 19 em diante, que são as denominadas obras da carne, tá? Para que tu não pense que é apenas isso aqui só, né? Porque a carne por si só ela é morta, mas a nossa psique, que é a nossa, ou psique, conforme alguns chamam, que é a nossa alma, ela que predomina exatamente sobre a nossa carne, porque uma vez a nossa psique saindo de nós, que é o nosso sopro vital, a carne fica morta. Tanto é que você pega um cadáver, você espeta ele com uma agulha, ele não vai dizer um ai, porque a carne em si mesma ela é morta, mas ela é animada pelo animus, que é a palavra latina para psique, que é alma, né? E nefesh lá no hebraico. Então, queridos, vamos lá, diz o Paulo aqui, o apóstolo do Senhor, o apóstolo das gentes, dos gentios, ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Aí entra uma pergunta que já me fizeram: pastor, onde está na Bíblia que é proibido fumar? Na Bíblia não diz nada assim, é proibido fumar. Mas aqui o apóstolo Paulo enumera uma série de coisas, e ele diz que coisas semelhantes a bebedices, glutonaria, homicídios, inimizades, porfias e coisas semelhantes a essa, ou seja, tudo quanto viesse a fazer mal à saúde,
tanto física, quanto moral, quanto espiritual do ser humano, Paulo diz que essas coisas são reprováveis, são obras da carne. Então aí está a resposta da pergunta para quem pergunta se fumar é uma coisa que é boa, que é lícita, que a Bíblia não diz nada. A Bíblia está dizendo sim, que coisas semelhantes, ou seja, tem coisas aqui que você pode observar que são vícios que a pessoa tem. Tem pessoas, por exemplo, eu tive um tio que ele morreu de cirrose, porque ele não conseguiu deixar a bebedice, as bebidas, o álcool, e ele não conseguiu largar, né, esse vício, e ele morreu de cirrose. Existem pessoas que são viciadas em prostituição, não conseguem largar. A prostituição é um vício muito pernicioso e a pessoa precisa se desintoxicar desse vício e largá-lo, porque caso contrário a pessoa sempre vai incorrer nos mesmos erros, né? E, por exemplo, glutonaria também é um vício. Pessoas que comem exacerbadamente, e na época de Paulo ainda tinha uma tônica forte. Por quê? Porque a glutonaria na época de Paulo, ela estava intimamente associada, tanto a glutonaria como a bebedice, elas estavam associadas a manifestações idólatras, cultos a deuses pagãos, que nesses cultos, né, que se pode chamar de culto, mas era assim que era reconhecido na época, né, ou celebrações religiosas a esses deuses, bebia-se muito e comia-se muito. A glutonaria e a bebedice eram uma tônica, eram uma realidade muito presente dentro deste contexto, daquele contexto histórico da época de Paulo. Então, queridos, Paulo continua dizendo, e coisas semelhantes a essa. Aí diz aqui uma palavra, uma sentença bem preocupante. Então, por isso, entregue a sua vida a Jesus, peça a Ele para te livrar de todas essas coisas aqui. Eu sei que você vai continuar sendo tentado, porque enquanto estivermos aqui, neste tabernáculo, com esta carne, a tentação sempre virá. E vai haver momentos que você vai cair na tentação. Mas eu ouso dizer que, se você cair, se você se arrepender, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, irá te perdoar, porque 1 João diz que, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, vocês têm um advogado. A mesma palavra que é usada para o Espírito Santo é usada nessa palavra advogado, né? A palavra consolador lá em João 16, João 15, 14, referindo-se ao Espírito Santo, é usada também em 1 João, lá no capítulo 1, para Jesus chamando o advogado, que é a palavra parácletos, que quer dizer alguém que é chamado para auxiliar alguém que está em dificuldade, alguém para ficar do lado de alguém que está precisando de consolo, de ajuda. Então ele continua dizendo, se pecais, tem um advogado junto ao Pai, porque Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que está à direita de Deus. Então, queridos, Paulo aqui dá uma sentença, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Preocupante, né? E triste para as pessoas que estão incorrendo ou vivendo estas práticas, todas elas aqui, prostituição, impureza, que é aquela pessoa que, sabe, se afuncharca, literalmente falando, na lama moral, na lama ética, na lama espiritual, e não tem a menor preocupação em se limpar, em se purificar. A pessoa está satisfeita, como, por exemplo, o porco, né? O porco você pode pegar, dar uma limpeza nele, lavar, mas a primeira oportunidade que ele tem vai para a lama. Ele vai para a lama para se sujar de lama, porque ele gosta da lama, gosta da impureza que está ali. Então há pessoas que moralmente, espiritualmente têm a mesma característica. É por isso que Pedro diz que a pessoa que se volta contra Deus, Pedro diz que é como se fosse o porco que voltou ao despojador ou à lama, né? A sujeira. Então isso é muito preocupante. Lascívia é uma palavra que fala também de desejos desenfreados pelas coisas malignas, pelas coisas que não levam a lugar nenhum. É um pensamento lascivo, um pensamento pernicioso, não é? Idolatria, adorar
aquele que não é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, palavras de Cristo. E lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, uma das coisas que é condenada é adoração idolátrica e feitura de coisas para serem adoradas. Vejam lá o que aconteceu com Israel, quando lá Moisés demorou-se a descer do Monte Sinai e eles falaram que Moisés tinha morrido, e então eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. E o destino desses adoradores do bezerro de ouro não foi um destino bom. Levantou-se aqueles que eram zelosos, que não estavam adorando esse bezerro de ouro, que lamentavelmente foi feito até pelo religioso, né? Veio a ser o primeiro sumo sacerdote de Israel, que foi Arão, irmão de Moisés, e eles morreram abatidos, feridos à espada, né? Porque eram outros tempos, um outro contexto, e foram mortos ali pela espada dos homens que eram zelosos em Israel, para extirpar aquele ato idolátrico do meio do povo, que Deus queria que o povo tivesse uma essência diferente daqueles povos que circunvizinhavam os mesmos, né? Então Deus queria outra coisa para o seu povo ali. E diz mais, né? Invejas, isso tem muito no nosso meio, infelizmente, tanto no meio profissional quanto no meio religioso, irmãos. Inveja do irmão que prega muito, inveja do profissional que se destaca na empresa. E você já fez por onde de ser igual a esse profissional? Irmão, você já fez por onde para chegar a alcançar o patamar espiritual daquela irmã, daquele irmão que está ali glorificando a Deus da melhor forma possível? Por que invejar esse irmão, essa irmã? Por que invejar esse profissional que é tão bom? Procure assemelhar-se a ele, não invejar a ele, é diferente. E diz aqui ainda, né? Inimizades, tem gente que se inimiza com a outra de qualquer coisa, por qualquer coisa, irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Eu fico pensando, será que vão haver 2, 3 céus? Será que vai haver, para nós morarmos, 3 locais, 3 compartimentos, um local em que você vai ficar que tu não vai ver o fulano, ou que tu não vai ver a fulana, o seu irmão ou a irmã? Então temos que resolver esse negócio aqui agora. Chega para a pessoa qual você está tendo uma diferença e conversa. Procura encontrar pontos de convergência naquela pessoa e não só os pontos de divergência. Porque se você quiser encontrar só ponto de divergência em mim ou em qualquer outra pessoa, você vai encontrar coisas que você não concorda comigo, e isso vai ser motivo para você ser inimizado comigo ou com outra pessoa, ou com outro irmão ou com outra irmã. Irmãos, eu vejo demais isso aí no meio evangélico, pessoas descendo a lenha em outra pessoa, falando mal, indo para redes sociais, que é o mais vergonhoso ainda. Isso mostra para o mundo até o quão desunido nós estamos. Isso é vergonhoso. Você ir para as redes sociais falar mal de A, de B. Irmãos, eu louvo a Deus, tá? Meus vídeos são simples. Por quê? Eu uso dessa simplicidade para falar? Porque eu olho para os ensinos de Jesus, eram ensinos simples. Jesus queria alcançar o povo simples, as crianças, os humildes. Ele até diz, né, que ele era humilde de coração, e diz que se viessem a ele encontrariam descanso para as almas, né? Jesus, ele diz isso. Então eu tenho que seguir o exemplo do meu mestre. Eu não posso ficar aqui usando de palavras complicadas, de palavras rebuscadas, de palavras que vão mais complicar do que alcançar. Então, minha visão é essa, tá bom? Palavras complicadas, rebuscadas, elas ficam muito bem dentro de uma academia teológica, dentro de um contexto estudantil, universitário, de faculdade. Aí você pode gastar todo o teu vocabulário e toda a tua inteligência, tudo que você aprendeu lá, porque lá você está numa universidade, você está no meio de pessoas que são doutas e não indoutas. Mas os meus vídeos, eles têm caráter de alcançar pessoas simples, humildes, de falar as verdades, mas de uma forma simples, que o intelectual, que existem muitos aqui inscritos no canal, graças a Deus, eu louvo a Deus por que você alcançou, meu irmão. Eu não tenho inveja nenhuma de quem sabe mais do que eu. Eu glorifico a Deus, sim, e aprendo com esses irmãos que sabem mais do que eu, porque eu estou aqui para aprender, eu sou um eterno aluno.
Apesar de ter me convertido em 1980, eu poderia ficar aqui, eu sou convertido desde 80, minha esposa desde 74. Desde 74 ela é convertida. Então poderíamos bater no peito, nós temos não sei quantos anos na igreja. Olha, tempo de casa na igreja não é significação de nada. Eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo até eu morrer. E eu glorifico a Deus sempre, nunca tive problema em todos os lugares que eu passei. Pode perguntar a todos aonde eu passei. Passei por Madureira, Campo de Madureira da Assembleia de Deus, tempo do pastor Paulo Macalão. Eu passei pela igreja de Cordovil, no tempo do pastor Francisco José, que há poucos dias veio se jubilar. Passei pelo campo do Vinde a Ceifa, pastor Roberto Copquel, que dorme no Senhor. Hoje é o pastor Carlos Wagner, que está dirigindo como presidente. Me conhece, eu conheço desde menininho, novo, jovem ainda, muito pequeno. Hoje é o pastor presidente. Em Cordovil, hoje é o pastor Jerônimo, também, que eu conheço. Passei pelo pastor Oberon na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, estou ainda lá, membrado lá. Depois veio o pastor Jorge Coutinho e depois veio o pastor Tiago Vinícius, que hoje é o pastor de lá da Rua Bela, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, liderado pelo homem de Deus, pastor Timóteo Benedito Santana, e o filho do pastor Timóteo, pastor Davi. Então, pastor Daniel, melhor dizendo. Queridos, então, não há nenhum problema meu com visar, invejar, sabe? E falar mal, nada disso, irmão. Isso não vai levar a lugar nenhum, isso é obra da carne. Ok, queridos? E diz porfia. Porfia são guerras, né? Guerras. Tem gente que gosta de uma guerra, né? Não gosta de paz. Emulações, que são imitações, né? Iras, pelejas, né? Dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e todas essas coisas são coisas altamente prejudiciais à vida cristã sadia. Então os que fazem coisas assim, eles não herdarão o reino de Deus, ou seja, não entrarão no reino, ficarão de fora do reino. E tem pessoas aí nas redes sociais dizendo que não existe esse tipo de coisa. Aqui a Bíblia está dizendo diferente, com todas as letras aqui. Tu vai no original, tá a mesma coisa, no grego, nos manuscritos, tá a mesma coisa. Não tem nem variante quase textual aí, eu já vi algumas variantes textuais desses versículos. A única coisa que tem é uma coisinha muito pequena, mas que não tira a tônica do texto, ou seja, não tira o foco textual, que é recriminar esse tipo de coisas aqui descritas aqui, tá? Que os que tais cometem não herdarão o reino de Deus. Então fica aí essa palavra de advertência para todos nós. Isso serve para mim também, porque quando eu falo para você, eu não estou apenas dizendo faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Em outras palavras, pratique as minhas palavras, mas não pratique as minhas obras. Não é bem assim. Eu tenho que me enquadrar também dentro de tudo que está aqui e tem que lutar dia após dia. Todos os dias a gente tem que matar leões, porque aqui cada uma dessas coisas aqui são leões que se levantam contra nós, contra a nossa vida, para tentar destruir nossa comunhão com Deus e consequentemente nossa ida para estar com Ele por toda a eternidade. Então procure renunciar a isso com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Você vai conseguir, amém? E deixe de falar mal do irmão, da irmã. Deixe de invejar quem está no teu trabalho, que está trabalhando bem. Eu glorifico a Deus pelos meus companheiros de trabalho, gente que é mais nova do que eu e que sabe mais do que eu, que entende mais do que eu e que trabalha bem, sabe? Isso é glória a Deus por isso, porque Deus está levantando pessoas capacitadas para trabalhar bem, com responsabilidade, mesmo sendo novos. Eu não tenho motivo nenhum para ter inveja disso, pelo contrário, tenho admiração. A mesma coisa por pessoas de Deus, homens, mulheres de Deus, que estão aí levando a obra de Deus com toda a seriedade dos seus corações e Deus os está abençoando. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele graça, força, a fim de que nós venhamos ser cumpridores da sua santa e gloriosa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, deixamos aqui esta palavra, Deus, de reflexão, de meditação, a fim de que todos nós, incluindo-me aqui, todos nós venhamos a ser praticantes da sua palavra, não apenas ouvintes ou ledores, mas que essa palavra entre de uma forma essencial no nosso ser, na nossa vida, no nosso espírito, alma,
corpo, coração, enfim, que sejamos impregnados com as verdades desta palavra e que venhamos, todos nós, sermos aqui, ó Deus, cumpridores, ó Deus, do fruto do Espírito, que é exatamente o que vem depois dessa descrição das obras da carne, que possamos assim proceder conforme o fruto do Espírito, para que naquele grande dia, quando tu nos chamares pela morte, ou quando tu vieres trazer aqui, ó Deus, a sua presença até nós e nos levar para si, nós possamos entrar no reino da tua glória, em honra e glória do nome do Senhor. Te pedimos isso, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Quero mandar aqui um beijo para minha neta Ana Luísa. Aninha, nininha do vovô, muito obrigado, tá? Eu vejo que você está comentando lá em todos os meus vídeos. Que Deus abençoe você ricamente, que você cresça na graça, no conhecimento. Eu sei que o conhecimento você já está tendo, graças a Deus, né? E que tu cresça na graça de nosso Senhor Jesus também, tá? Vovô ama muito você e ama toda a família. Todos da minha família eu amo, tá? Não tenho ninguém inimigo na minha família, graças a Deus. Que Deus a todos abençoe, dê um dia, uma noite, uma tarde de bênção, uma madrugada de bênção para cada um. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.